Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Nosso tema hoje é o terceiro segredo de Fátima. Antes de mais nada, lembrando que é interessante que a gente veja os vídeos anteriores sobre a aparição do anjo de Fátima, sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Tem um vídeo também um pouco antes sobre a consagração, né, sobre o Imaculado Coração de Maria, que também está relacionado. E tem um vídeo anterior também sobre as aparições, introdução às aparições de Nossa Senhora. Está tudo interligado, o conteúdo, e é importante que a gente veja tudo. Pois bem, para o nosso entendimento ficar melhor, é interessante que nós vejamos todos esses vídeos, porque é tudo aqui muito complementar, e existem raciocínios dentro de raciocínios que às vezes não dá para expor em cada um dos vídeos. A gente tem como referência hoje o livro que eu já tratei, que são as Memórias da Irmã Lúcia, que está aqui. Tá? O site do Vaticano também tem na página, né, chamada Mensagem de Fátima. Se vocês derem um Google aí, facilmente vocês vão encontrar, traduzidos para o português. Tem dois livros que são muito importantes aqui, que é o livro do Antônio Sotti, que é o Quarto Segredo de Fátima, nós vamos falar um pouco sobre ele, e um livro do Sr. Christopher Ferrara, um jurista americano, chama O Segredo por Ser ou O Segredo a Ser Revelado. Vai depender, então, da tradução. Esse mesmo Christopher Ferrara tem no YouTube também um vídeo dele com mais de 1 hora, em que ele fala sobre o Quarto Segredo de Fátima. A gente vai tocar tocar nesse conteúdo também. Acho que na parte livre do site do Padre Paulo Ricardo, ele tem algumas aulas de A Mensagem de Fátima. Não, acho que isso está liberado para todo mundo no YouTube dele. Também é um conteúdo que eu penso que seja interessante da gente conseguir entender melhor o que se trata, então, esse terceiro segredo, enfim, como que isso se deu. Dizer o seguinte, né, para a gente começar a nossa conversa, e antes de mais nada, quero fazer então a nossa propaganda, né? Curta o vídeo, compartilhe, envie para os seus amigos, nos ajude a evangelizar. A gente só tem a ajuda de vocês mesmos, né? O nosso canal ele é bastante pequeno, esse conteúdo, esse nicho nosso. É um nicho que interessa a pouquíssimas pessoas. As pessoas veem muita idiotice nas redes sociais e se interessam muito pouco por esse tipo de conteúdo. Mas cabe a nós que acreditamos na evangelização, acreditamos no poder do evangelho, na graça de Deus, no amor de Nossa Senhora, que a gente compartilhe esse conteúdo tão positivo, né? A gente manda muitas vezes tanta idiotice para os outros na internet, então por que não compartilhar algo que vai ajudar no crescimento espiritual, humano de cada um? Então a gente começa essa conversa sobre esse polêmico terceiro segredo de Fátima. Na verdade é um segredo só, e aí a gente acabou fazendo essa divisão em 3 segredos, mas no fim das contas é tudo um único segredo. Mas eu quero aí fazer já uma distinção. É um assunto muito melindroso, é um assunto muito polêmico. Eu não estou aqui para simplesmente fazer polêmica igual tantos por aí, não, esse é o nosso objetivo, mas de falar mesmo como as coisas aconteceram e para a gente poder tirar também lições importantes sobre isso. No vídeo anterior, falando sobre a introdução às aparições de Nossa Senhora, a gente fala sobre como a gente deve acreditar nas aparições de Nossa Senhora. Nós fazemos aqui uma distinção muito simples do ponto de vista teológico, em que nós acreditamos nos dogmas marianos, nós acreditamos que Nossa Senhora é mãe de Deus, nós acreditamos que Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto, que ela foi assunta ao céu, que ela é Imaculada Conceição. Não há questionamento referente a isso. Entretanto, se eu não quiser acreditar em uma aparição, isso não me faz menos católico. A gente sabe que para nós sermos católicos, é pacote completo. Você não pode dizer que é católico e dizer que não acredita que Nossa Senhora seja a mãe de Deus. Não, acredito que Nossa Senhora é mãe
da parte humana de Jesus, mas na verdade ela não é mãe de Deus, porque ela é apenas uma criatura. Não é assim. Se você é católico, é pacote completo. Entretanto, uma aparição de Nossa Senhora é dita uma revelação privada, então você não tem obrigação de acreditar nela, isso não fará de você nem um décimo menos católico. Não há problema em relação a isso. Então você pode dizer que, Vinícius, eu sou católico, mas não acredito em nenhuma aparição de Nossa Senhora. Isso não é um problema. Você não pode dizer que é católico e achar que Nossa Senhora não foi assunto ao céu de corpo e alma. A gente tem a diferenciação daquilo que é revelação pública e aquilo que é revelação privada. Nas primeiras a gente acredita com uma fé inquestionável, digamos assim. Né? Por exemplo, mas o que é então, Vinícius, uma revelação pública? É a revelação que nós temos de nosso Senhor Jesus Cristo, que durou então até o último apóstolo. Com a morte do último apóstolo, acabaram suas revelações públicas. Morreu São João, fechou o pacote. O depósito da nossa fé está fechado, nós acreditamos aquilo ali e pronto, e acabou, parou tudo. O que vem a vir depois não faz parte desse nosso depósito da fé. É aquilo que nós chamamos então de uma revelação privada. Nós podemos acreditar? Sim, mas acreditamos naquilo com uma fé humana. A gente vê as argumentações referentes àquilo, e aí nós podemos, com base nessas argumentações, dentro daquilo que nos ensina a igreja, não tiver nada de errado naquilo que é dito ali, nós podemos sim acreditar. Então, posso ver uma aparição de Nossa Senhora, como a de Fátima, ver a quantidade de milagre, de coisas, de previsão, de profecia que aconteceu, que Deus quer dizer, eu acredito que a mãe de Deus apareceu ali. E ponto. Só que você acredita nisso, nessa revelação, que é uma revelação dita privada, outras pessoas falam de uma revelação particular, você pode acreditar, mas não é um dado inquestionável. Dito isso, nós podemos entender o seguinte: nós conversaremos aqui sobre o segredo de Fátima. Adiantar para vocês que, claro, eu acredito que Nossa Senhora apareceu em Fátima, se não acreditasse, não estaria dizendo isso aqui. Mas queremos trabalhar, então, os pormenores, algumas coisas aqui e outras ali, poder entender e também questionar e também perguntar, porque tem muita coisa aqui que eu não sei. É algo muito polêmico, é verdade, e eu, sinceramente, tenho perguntas também. Não vou resolver o problema, longe de mim, ninguém resolveu, dizer se efetivamente algo foi escondido, está escondido ainda ou não, ou responder para vocês por que demorou tanto tempo para a igreja revelar esse segredo. Foram aí 40 anos, né, de 1960, só no ano 2000 que foi revelado. Mas tem muita gente que acredita, crê e levanta a bandeira dizendo que não está tudo revelado, que o Vaticano escondeu alguma coisa. Então vamos conversar então. Dito isso, vamos conversar então sobre esse segredo. Na verdade, é um único segredo. Na primeira, se você pode olhar lá, nesse livro aqui, a gente tem as Memórias da Irmã Lúcia, está descrito lá o segredo de Fátima, os 3 segredos de Fátima, né? Como você quiser dividir. A Lúcia divide em 3, mas na verdade é tudo um grande segredo, como eu já disse. O primeiro, então, desses segredos é, na verdade, a visão do inferno. Aquelas crianças veem um grande mar de fogo, com os demônios e almas, que pareciam, então, brasas transparentes e negras ou bronzeadas, e elas vão descrevendo, então, aquela visão terrível do inferno. E ali é para onde vão as almas das pessoas que pecam. Esses pastorinhos, nós já vimos isso, são chamados por Deus, por Nossa Senhora, para rezarem, para apresentarem, fazerem sacrifícios, penitências, oferecendo a Deus para que as almas não vão para o inferno. Esse, então, é o primeiro segredo de Fátima, que eles têm essa experiência mística de ir, então, até o inferno, digamos assim, de ter uma visão do inferno. E isso vai causar neles um medo, um certo pavor, né, estimulando eles, então, a oração, estimulando eles, então, mostrando, né, para eles e, de certo modo, para nós, através dos testemunhos deles, que o inferno é uma realidade, que nós precisamos viver aqui, tendo sempre em vista de que a justiça de Deus vai ser aplicada e que se a gente não merecer o céu, a gente vai para o inferno. Se a gente tiver uma vida toda errada aqui, a gente vai acabar
se estrepando e indo para o inferno. Então é importante no sentido de nos mostrar, de nos relembrar essa realidade que muitas vezes nós esquecemos. Nesse mundo cada vez materialista que nós vemos, nesse mundo cada vez mais voltado para as coisas terrenas puramente, entender que mais dia menos dia nós vamos todos enfrentar o nosso julgamento. E que a partir de... E aí Deus vai decidir, então, só Ele pode julgar, vai definir, então, para onde nós vamos ir, né? Existe então uma outra segunda parte, que ela está aqui, em que Nossa Senhora vai falando, que como eu falei, foi tudo um grande segredo, né? Um único segredo. E aí eu abro aspas para Nossa Senhora falando, então, com os pastorinhos. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus no reinado de Pio XI, começará outra pior. Quando vides uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai a punir o mundo de seus crimes por meio desta guerra, da fome e da perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. E aí Nossa Senhora vai falar, né? Se atender aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Então, essa revelação, como a gente sabe, é uma revelação também com uma condicional. Isso depende, para isso que está dizendo aqui, que está sendo dito aqui acontecer, algumas coisas precisarão acontecer, né? O mundo, as pessoas precisam se converter. Nossa Senhora pede, então, a consagração ao seu imaculado, do mundo ao seu imaculado coração. Nisso aí, né, já entra essa questão da Rússia. Se nós formos ver, né, hoje é mais de 100 anos depois, aí entra sempre essa polêmica aí de que se Nossa Senhora, se foi realmente o mundo, se a Rússia foi consagrada, se não foi consagrada. Na verdade, o Papa que veio a fazer a consagração ao Imaculado Coração foi, na verdade, o Papa João Paulo II. Só ele que veio fazer isso, não foi feito imediatamente. E o Papa, na verdade, não consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. O Papa João Paulo II consagra o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Muita gente entra nisso como se essa consagração não tivesse valido. E por conta disso, os males foram espalhados pelo mundo. E Deus pede aqui, Nossa Senhora pede aqui a conversão, a penitência, a oração. E nós sabemos que as pessoas não se penitenciam, as pessoas não rezam, as pessoas, enfim, não vivem os sacramentos. Se quiser uma coisa muito simples, se você for ver, às vezes eu trabalhando, né, tanto na quarta-feira de cinzas quanto na sexta-feira da Paixão, que são 2 dias que a igreja pede abstinência de carne, você vê que a maioria das pessoas que se dizem católicas sequer não fazem esse jejum, sequer sabem que a igreja pede abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão. E comem sem nenhum problema, sem nem saber que isso acontece. Nem nesses jejuns ditos obrigatórios, as pessoas fazem. Convivendo com pessoas de igreja, nós podemos perceber muitas vezes que as pessoas ditas de igreja passam o dia inteiro, elas não rezam um terço. Você às vezes você viaja só com pessoas de igreja, já tive essa experiência, de viajar só com pessoas que são, digamos assim, de igreja, e você convive com a pessoa o tempo inteiro, está com a pessoa o tempo inteiro que vocês estão viajando, e você percebe que a pessoa não para rezar. Então as pessoas não rezam, não se penitenciam, não fazem sacrifícios que Deus pede, que é, na verdade, o mais importante da mensagem e que é certamente esquecido. E aí, 100 anos depois, vendo o que aconteceu, a gente pode perceber que a Rússia espalhou seus males pelo mundo. É a grande história do século XX isso aqui, né? O comunismo, na verdade, se travestiu, se transformou em uma outra coisa, né? Foi se transformando, o comunismo não deu certo. Socialismo, hoje a gente pode falar de progressismo, aquelas ideias foram então se propagando pelo mundo, cresceram absurdamente. Tomou a Europa, como nós sabemos, tomou a América Latina,
E a Rússia acabou por espalhar, então, seus males, disso ninguém tem dúvida. Infelizmente, né, é o que aconteceu. E aí a gente vai percebendo, né, como a profecia, né, essa visão de Nossa Senhora aconteceu de verdade. E aí tem uma parte, eu quero chamar a atenção de vocês, lá na frente, eu vou utilizá-la, só quero ler aqui. No site do Vaticano, essa parte ela não está escrita, mas nas memórias da Lúcia, ela está escrita. Quero terminar de ler aqui nessa segunda parte, mas eu vou voltar isso lá na frente no raciocínio que a gente vai conduzir. Em Portugal, se conservará sempre o dogma da fé, etc. E Nossa Senhora diz, né? Isto não digais a ninguém, ao Francisco sim podeis dizê-lo, porque o Francisco estava presente, mas ele não ouvia, ele só via a aparição de Nossa Senhora. Essa parte ela não está escrita lá, é assim como um restinho de texto que está aqui. Pois bem, e aí depois a Nossa Senhora dá a eles uma visão. Eu não vou ler a parte que ela está muito grande, no site do Vaticano, nas Memórias da Lúcia tem, mas aparece eles veem, né, os pastorinhos veem um anjo com uma espada flamejante na mão, apontando para o mundo e dizendo penitência, penitência, penitência. Uma luz saía da mão de Nossa Senhora e ia como que apagando essa chama que saía dessa espada. Eles começam a ter uma visão, como se tivesse então um espelho, ia caminhando um homem de branco, cambaleando ali, o homem ia andando, né? Com algumas pessoas atrás, com religiosos atrás. Esse homem todo de branco, eles tiveram a intuição de se tratar do Santo Padre. O Santo Padre se veste de branco, né? Todo de branco, muitas vezes. E atrás, religiosos, religiosas, cavaleiros, pessoas de todas as classes iam caminhando, iam passando por uma cidade em ruínas, acho que com cadáveres ali de um lado e do outro, muitas pessoas mortas, iam subindo então um grande calvário. Calvário não, ia subindo um morro, né? E no topo desse morro havia uma cruz. Quando chegava lá, em cima, alguns soldados viam, arqueavam com flechas e tiros, matavam o Santo Padre e as outras pessoas que estavam ali ao lado deles. Haviam 2 anjos ao lado dessa cruz que ia recolhendo então o sangue desses mártires e ia jogando nas pessoas que se aproximavam de Jesus, se aproximavam de Deus. Então as almas eram regadas com este sangue. Pois bem, dizer que sobre isso é uma visão que é comparável, então, como o próprio site diz, né, as visões proféticas ali na Bíblia, que cabe aqui inúmeras interpretações, dá margem para várias interpretações. Uma das pessoas que afirma que o segredo não tinha sido revelado completamente, afirma, pode até saber de jurisdição, digamos assim, porque ele era jurista, mas não sabia nada de mística. Ele diz que ele argumenta que Nossa Senhora não daria uma visão dessa e não explicaria o que de fato se deu ali, não daria uma visão assim sem dar a explicação. Olha só, daria sim. A experiência mística, de um modo geral, a visão, né, de São João da Cruz, ele fala isso muito, que o místico, quando faz essas experiências sobrenaturais, não deve dar muito valor, dar muita importância para isso, porque caberá ali várias interpretações sobre aquilo, ainda que seja de Deus. E São João da Cruz, de uma maneira muito interessante, argumenta com aquilo que tem na própria Bíblia. Quando o anjo, por exemplo, aparece a Nossa Senhora, ele diz que Jesus ia herdar o trono de Davi. Esperava-se Jesus que fosse um líder político, mas Jesus não herdou o trono de Davi. Ele herdou muitas outras. Ele herdou, na verdade, né, é o nosso Deus. Ele veio para um projeto muito maior do que ser um líder político. E quem lê a aparição do anjo, a Nossa Senhora, teria a impressão, se aquilo não tivesse acontecido ainda, de que Jesus seria um grande rei político. O que não aconteceu de fato. Existe um episódio também que Abraão vai reclamar com Deus, vai falar com Deus que, olha, você falou que eu seria o patriarca teria muitos descendentes, minha descendência seria maior do que os grãos de areia, dos grãos de areia da praia, do mar, mas como assim? Se eu só tenho um filho, enfim.
E aí a gente pode perceber depois que Abraão vai dar, né, vai ter 2 filhos, vai dar descendência, a sua descendência vai ser imensa, que na verdade são os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Na verdade, Abraão deu origem, né, esses 2 filhos de Abraão apenas, deu origem à maior parte da humanidade hoje, podemos dizer assim. Então, realmente a descendência dele foi muito grande. Claro que são 2 episódios em que foi Deus que falou, que foram revelações que Deus deu, tanto a Nossa Senhora quanto a Abraão, mas que essa interpretação, ela não se dá da maneira que muitas vezes ela é esperada. Então, é confuso. Sim, muitas vezes é confuso, às vezes a gente só consegue interpretar do que se trata bastante tempo depois. Então, a gente não pode se fiar a esse tipo de coisa. Não pode se fiar a revelações sobrenaturais. Por mais que elas tenham, claro, a sua importância. Mas a capacidade de interpretar, mas interpretá-las é extremamente difícil. A gente não pode pautar a nossa fé necessariamente nisso, de nenhum modo. O que ajuda muito as profecias, as visões, é para depois que elas acontecem. Depois que elas acontecem, nós conseguimos perceber do que de fato ela estava falando. E nós percebemos que sim, a Rússia espalhou seus males pelo mundo. E tantas outras coisas que foram ditas que foram se confirmando. E aí, como que foi então essa história? No site do Vaticano tem na Congregação para a Doutrina da Fé, está lá a mensagem de Fátima. E aí eu vou fazer uma linha do tempo aqui para vocês entenderem como que foi desenvolvendo essa polêmica referente ao segredo, o terceiro segredo que só foi revelado no ano de 2000. Né? Foi em 1917 que houve a visão dos pastorinhos, mas só em 2000 que ele foi revelado. Tá. Em 1917 há então essa revelação para os pastorinhos. Mas muito tempo depois, né, Lúcia, Jacinta e Francisco morrem. Lúcia, então, em 3 de janeiro de 1944, a pedido do bispo de Leiria, ela reza também, Nossa Senhora permite que isso seja realizado, o bispo pede a Lúcia que escrevesse, então, o conteúdo do segredo. Ela escreve, faz um envelope, lacra esse envelope e manda, então, para o bispo. O bispo fica, né, com o envelope, mas em 4 de abril de 1957, ele entrega, então, esse envelope para o Santo Ofício, para o arquivo secreto do Santo Ofício, para que o segredo fosse melhor guardado, tutelado, digamos assim. E lá ele fica. E aí, segundo o cardeal Ottaviani, que vai ser importante aqui nesse processo, o padre Pierre leva, então, esse envelope ao Papa na época, que era João 23. João 23 guarda o segredo e fala: vou rezar e vou ver o que vou fazer. Lúcia tem uma intuição, segundo ela, falou que não foi uma revelação de Nossa Senhora, mas ela tem uma intuição de que esse segredo deveria ser revelado só depois de 1960, porque o mundo estaria preparado para esta mensagem. Foi como que uma intuição dela, mas não foi um pedido de Nossa Senhora, não foi uma revelação de Nossa Senhora. Ela acreditava nisso. João 23, na época, ele escreve isso no diário espiritual dele, ele rompe o lacre e lê o conteúdo. Rompe o lacre, lê o conteúdo e se permite falar sobre o segredo apenas com o seu confessor. Não conta para o mundo, não conta para ninguém do que de fato havia ali. E aí ele guarda de novo, retorna para lá, retorna com o envelope para o Santo Ofício e guarda, aí o conteúdo fica guardado lá. Pois bem, em 1965, sob o governo de Paulo VI lê também o conteúdo, manda de volta para o arquivo do Santo Ofício e também não publica o texto. O que chama a nossa atenção, a princípio, aí, começando já a entrar nessa polêmica, é que o que há de tão estranho, tão, tão polêmico nesse conteúdo que não possa ter sido revelado, né? O Papa sendo assassinado. Existiram outras aparições que foram muito mais polêmicas. Se você pegar, por exemplo, a aparição de Nossa Senhora em La Salette, Nossa Senhora faz críticas árduas à igreja, ao clero ali, de um modo bastante específico, muito mais polêmico do que isso. Mas por que esse conteúdo não poderia, então,
ser mostrado ao mundo? Interrogação, não sabemos. E aí entra João Paulo II. João Paulo II sofre, então, o atentado. E em 13 de maio, ironicamente não, né, mas providencialmente em 13 de maio de 1981, o Papa João Paulo II toma 4 tiros. Ele estava entrando na Praça de São Pedro, toma então 4 tiros. No hospital, ele pede ao Santo Ofício o envelope. Diz que iria ler o envelope. Lê então o envelope. Em 18 de julho de 1981, então, o cardeal Franjo, na época, entrega 2 envelopes. Um era branco, com o conteúdo original em português, que a Lúcia, né, falava português, claro, e outro cor de laranja com a tradução do segredo em italiano. Em 11 de agosto, então, Dom Martinez Somalo, né, devolve os 2 envelopes ao arquivo do Santo Ofício. Quando chega, então, em 1984, em 25 de março, o Papa consagra o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Aí entra em mais um ponto que algumas pessoas reclamam e falam que, na verdade, deveria ter sido a Rússia a ser consagrado ao Imaculado Coração de Maria e não o mundo, que o Papa fez direito, o Papa não fez direito. E aí, olhando hoje, mais de 100 anos depois, uma coisa a gente entender, né, e vendo então o que a irmã Lúcia diz, né, que ela diz que ela tem a convicção de que a visão de Fátima se refere sobretudo à luta do comunismo ateu contra a igreja e descreve então, né, o sofrimento das vítimas da fé no século XX. Se nós pegarmos ali, eu excluo aqui no caso, essa parte do segredo referente ao inferno, e se nós falamos então, né, do segundo segredo, que é a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, até o atentado ao Papa, a gente pode perceber a relação que isso tem com o crescimento do comunismo ateu. Quantas pessoas? O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Ninguém é mais assassino foi mais assassino, ou será mais assassino, creio eu, do que o comunismo. Existem países da antiga União Soviética que mais de 90% da população são ateias. Tamanha a perseguição à igreja que existe nesses locais. A igreja que existe muitas vezes tutelada pelo próprio Estado, uma igreja sem nenhum tipo de liberdade. E percebemos aí que São João Paulo II foi uma figura extremamente importante contra o combate do comunismo. São João Paulo II da Polônia, né, e ali ele teve que conviver com o comunismo, com a questão da cortina de ferro que foi instaurada, e tanto sofrimento passou João Paulo II vendo os males do comunismo, e ele que brigou muito, bateu de cara com o comunismo na época, é considerado, junto com o presidente dos Estados Unidos à época, o Ronald Reagan, né, os 2 homens mais importantes para a queda do Muro de Berlim. E como esse homem trabalhou contra o comunismo aqui na América, chega então e criticava abertamente o comunismo e batia mesmo de frente. Sofre então este atentado, não morre, ele faz uma interpretação pessoal de que foi a mão de Nossa Senhora que não permitiu, porque esse Papa da Visão ele morre e ele não morreu, mas que foi a mão, mas foram tiros, foram setas também que foram disparadas contra esse Papa, esse homem de branco cambaleante, né? E ele diz que a mão de Nossa Senhora não deixou que ele sofresse, então, ele não deixou que ele morresse. E realmente não tem explicação, os médicos não conseguiram explicar como foi o trajeto da bala, que deveria ter atingido ali órgãos vitais, como que o Papa não morreu frente aos tiros que ele tomou. Foi realmente um milagre, né, com a questão de que aconteceu no dia 13 de maio de 1981. Então nós podemos perceber essa relação tão importante, sim, e que de certo modo esse Papa, sim, representa São João Paulo II, porque foi Nossa Senhora que deu a ele a graça de não morrer através daqueles tiros ali. E como há, né, a perseguição, esse martírio mesmo que a igreja sofreu e ainda sofre por causa do comunismo ateu mundo afora. E como que esses males
são dissipados pelo mundo e como o ateísmo cresce. O comunismo faz um mal muito grande à nossa fé católica, porque, por um lado, a instauração do comunismo ateu, houve a instauração do comunismo ateu em alguns lugares, isso faz com que muitas pessoas ali se tornem ateis, ou esse progressismo que nós temos hoje em dia, em que há essa perseguição também à igreja. Ou mesmo, poderíamos dizer aqui, sobre a teologia da libertação, em que não fecha a igreja, mas esvazia a igreja daquilo que de mais bonito ela tem, que é a sua relação com o divino, com o sagrado, transformando a igreja num grande palco político. Então, nós conseguimos perceber mesmo essa relação profunda que foi confirmada, então, pela irmã Lúcia, da luta do comunismo ateu contra a igreja. Então, essa é uma parte extremamente importante, né? Ou, na verdade, o que é mais importante, da revelação do segredo. E aí, no ano 2000, em 7 de abril de 2000, o Papa vai visitar Fátima. Ele pede, então, que o cardeal Tarcísio Bertone visite, então, a irmã Lúcia, que estava, na época, no Carmelo de Coimbra. Apresenta, então, esses 2 envelopes para a Lúcia. E a Lúcia reconhece ali que se trata, na verdade, da letra dela, que é o envelope dela, e aquele conteúdo, teoricamente, foi lido na sua totalidade. A irmã Lúcia diz que a interpretação, que ela só descreve, então, a visão que ela teve do terceiro segredo, mas que a interpretação pertenceria, então, à igreja. Nesse sentido, nós podemos nos perguntar, por que demoraram tanto tempo para revelar isso? De 1960 até 2000. 1960 seria o ano que a Lúcia escreve isso em 1944. Em 1960, ela tem essa intuição de que o segredo deveria ser... o mundo já estava preparado para receber, então, este segredo. João 23 lê e fica quieto. Paulo VI lê e fica quieto. São João Paulo II, a princípio, não dá muita atenção, toma o tiro e quer saber do que se trata o assunto. Só no ano 2000, então, isso vai ser revelado, tem lá o Vaticano convoca, então, a imprensa, o cardeal Ratzinger, na época, né, depois o Papa Bento XVI, dá toda uma interpretação teológica para Fátima, para o segredo de Fátima, que está presente nessas memórias da irmã Lúcia, assim também como no site do Vaticano, e deixa esse conteúdo lá. Ele responde perguntas, mas ele seleciona as perguntas que ele também iria responder. Por que tanto tempo? Se demoraram tanto tempo para... por que demoraram tanto tempo para revelar esse segredo se não tinha nada tão importante assim? Por outro lado, nós precisamos dizer o seguinte, nós estamos falando de 3 papas, certo? E não cabe a nós ficar aqui questionando a igreja nesse sentido de que está certo ou de que não está certo. Não que, como assim, papa não erra? Né? A infalibilidade papal ela vale para a fé e doutrina, né? Para os costumes da igreja. Agora, não há problema nenhum na gente dizer sobre isso ou dizer que ele poderia ter ou não ter errado nesse sentido, mas não cabe aqui também ficar fazendo esse tipo de crítica. O que a gente pode falar em relação a isso é o seguinte, estamos falando de 3 santos, né? São João XXIII, São João Paulo II e o Beato Paulo VI. Se eles não revelaram, eles tiveram os motivos deles para não revelar. Certamente não foi à toa. E não há nada de errado em o Vaticano querer segurar alguma parte do conteúdo. Imaginem que alguma parte deste conteúdo pudesse fazer mal à fé de algumas pessoas. Então, nada mais certo por parte do Vaticano do que esconder uma parte disso. Não há nada de errado nisso, porque esse conteúdo em mãos ruins poderiam, então, fazer mal, né, a algumas interpretações, fazer mal à fé de algumas pessoas. E sem contar que é um segredo, e esse segredo pode abrir margens, né? Se ele não foi completamente mostrado, essa parte que não foi mostrada poderia fazer mal à fé de muitas pessoas. E a gente se pergunta, então, esse segredo foi revelado completamente ou falta alguma coisa em relação a esse segredo? Nisso, tem 2 autores
que dizem que esse conteúdo não foi totalmente revelado. Um é o Antônio Sotti, escreve o livro, né? Esse dizendo que o segredo de Fátima, né, o segredo por ser revelado ou a ser revelado, vai depender da tradução. Não, desculpa, é o quarto segredo de Fátima. O Antônio Sotti escreve o quarto segredo de Fátima, e assim como o Christopher Ferrara vai escrever o segredo por ser revelado ou a ser revelado, dizendo então, apresentando evidência aí de que o segredo não tenha sido totalmente revelado. O Christopher Ferrara, ele tem até um vídeo no YouTube, se vocês quiserem conferir, em que ele fala mais de 1 hora sobre o quarto segredo. E aí ele vai apresentando várias e várias e várias argumentações de que isso, aquilo, assim, assim, por causa disso. Ele era um jurista, um advogado, então ele tem facilidade com a investigação e vai apresentando as argumentações de por que o segredo não foi completamente revelado e vai apresentando lá as suas várias argumentações. Algumas realmente são plausíveis, outras, no meu modo de pensar, não faz sentido algum, né? Algumas argumentações, como eu já disse aqui, Nossa Senhora não revelaria um segredo e não daria interpretação, não mostraria essa visão e não daria interpretação. Claro que ela poderia fazer isso. Só estudando um pouco de mística a gente pode perceber isso. Nossa Senhora, a visão foi muito confusa, deu ambiguidade, enfim. E aí é dito que haveria, então, uma parte que não foi revelada, que seria aproximadamente aí 25, um textinho aí com 25 linhas, em que teria, então, a interpretação daquilo que foi dito. Eu não estou querendo desmerecer o trabalho dele, não, que, de certo modo, foi bem realizado, mas o que ele erra quando ele vai falar é dizendo que ele não faz essa distinção que a gente fez aqui logo de cara, que é da revelação pública e a revelação privada, e ele diz, não, como assim dizer que Fátima foi uma revelação privada? Teve o sinal no sol, teve isso. Gente, não é assim. Como eu disse, a revelação pública, ela é até a morte do último apóstolo, que foi São João Evangelista. Podemos até ter uma revelação pública, hoje em dia até podemos, mas só se o Papa fizer uma ex-cátedra, só se o Papa determinar mais um dogma, aí nós vamos entender, aquilo vai fazer parte da nossa fé. Se o Papa proclama o quinto dogma mariano, como algumas pessoas advogam aí, que Nossa Senhora é advogada e medianeira de todas as graças. Se um dia ele proclamar, o Papa Francisco proclama, então parou tudo. Parou, faz parte do depósito da nossa fé, nós acreditamos que Nossa Senhora é advogada, que Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças que acontecem no mundo são pela mão de Nossa Senhora, ponto. E aí isso vai entrar para a nossa fé católica, isso vai entrar para o ramo daquilo que a gente não questiona, mas uma aparição não faz parte disso, ainda que tenha sido sinal no sol, na lua, no mar ou nas estrelas, não interessa. Certo? O depósito da nossa fé, Fátima não faz parte do depósito da nossa fé. E eu não estou dizendo aqui que Fátima não tenha importância, pelo amor de Deus, senão eu não estaria dedicando tanto tempo, tanto estudo a este trabalho. Só que a gente precisa entender essa hierarquia para que a gente não faça confusão, para que isso não confunda a nossa fé. Então, cada um no seu quadrado. E um outro ponto polêmico aqui, no site do Vaticano, é aquilo que eu tinha dito para vocês, eu vou repetir. Ele vai trazer a conversa para esse sentido, que é um negócio muito perigoso. Embora eu não acredite que ele estava certo, eu vou apresentar minha argumentação. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, etc. O que o Sr. Christopher Ferrara diz aqui? Ele, assim, gente, nós não lemos o segredo. Ainda que tenha alguma coisa que venha aqui, nós não sabemos. Então a gente pode imaginar, pensar, mas nós não sabemos. A verdade é que nós não sabemos, a gente tem que entender que a gente não sabe. É estranho? É estranho. Em fé se conservará sempre o dogma da fé, etc. Vocês acham mesmo que Nossa Senhora ia falar etc. depois disso? Essa frase aqui foi dita por ela. Não. Nossa Senhora não ia falar etc. A impressão é que se tem aqui que alguma coisa aqui foi cortada. Um dos cardeais diz que a gente deve interpretar assim: em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, ponto, e que depois viria
a continuação do segredo. Mas que é estranho, é estranho. Teoricamente aqui está faltando alguma parte, mas nós não lemos o segredo. E aí ele faz um negócio que é bem perigoso. Ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai fazer conjecturas sobre isso. Isso é muito complicado. Eu não lembro o segredo, eu não posso falar daquilo que eu não sei. Peraí, então em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, quer dizer que no resto do mundo não se conservará o dogma da fé. Então o que Nossa Senhora estava aqui, e veio dizer aqui que foi omitido, é que, na verdade, o Concílio Vaticano II, terminando, assim, resumindo, né, que o Concílio Vaticano II é uma grande apostasia da fé, que não deveríamos ter continuado na missa tridentina e que Nossa Senhora era contra o missal de Paulo VI. No fim, era isso que ele estava querendo dizer. Tá? Enrola para dizer isso. Que, na verdade, Portugal era o único lugar que ia conservar a fé e a doutrina, o restante do mundo viveria uma grande apostasia. Pois bem, a argumentação contrária em relação a isso, quem conhece o trabalho do cardeal Ottaviani, sabe que ele de nenhum modo era um modernista, sabe que ele fez inclusive críticas ao missal de Paulo VI. Então, ele diz o seguinte, que o conteúdo do segredo de Fátima não foi completamente revelado, pois seu conteúdo melindroso não poderia cair em mãos erradas. Então, o que ele estava querendo dizer com isso aqui? Dizer que ali houve alguma coisa que não foi revelada, mas que se fosse revelada, poderia fazer mal à fé de algumas pessoas. E aí nós temos a interpretação do Bento XVI e uma entrevista que o Bento XVI dá no avião, em que as pessoas parecem que não captaram muito bem a mensagem do Bento XVI. Ele faz uma entrevista falando aí com linguagem teologal, né? Mas falando das limitações do recipiente que receberam a revelação. Lúcia era uma criança na época. E quando há uma revelação mística, uma revelação sobrenatural, ela se molda à capacidade daquele recipiente, daquela pessoa, de receber aquela revelação. Então, ali, o que ele deixou subentendido naquela fala dele? Que houve um desarranjo aí. Bento XVI acreditava, creio eu, que Nossa Senhora realmente tinha aparecido em Fátima, acreditava na sobrenaturalidade, pelo que ele escreve, dá para perceber isso, que ele acreditava na sobrenaturalidade de Fátima, mas que houve aí um erro de interpretação da Lúcia. Houve, digamos assim, como disse um pregador, houve um curto-circuito nessa mensagem. Nossa Senhora estava lá, Nossa Senhora apareceu, foi sobrenatural, mas a limitação daquela criança acabou atrapalhando o conteúdo daquela mensagem. Então, nós conseguimos, por essa fala, nós conseguimos perceber isso. Pode ser que a Lúcia, o que mais provavelmente aconteceu, é que haja sim alguma coisa que não foi revelada. Haja sim alguma coisa, mas que isso não foi demonstrado, não foi mostrado ao mundo, porque, como disse o cardeal Ottaviani, o seu conteúdo poderia fazer mal à fé de algumas pessoas. E nada mais prudente, nada mais correto, por parte do Vaticano, de que prender algum conteúdo que porventura pudesse fazer mal à fé das pessoas. Essa prudência e essa responsabilidade da igreja, que nós louvamos e louvaremos para sempre. Entendendo então essa hierarquia da revelação, das revelações públicas, da revelação privada, entendendo que é provável que tenha havido ali um curto-circuito naquilo que Lúcia recebeu. E entendendo que é prudente por parte do Vaticano esconder, mas limitar, digamos assim, este conteúdo, entendendo que este conteúdo poderia cair em mãos erradas e isso fazer mal para a fé das pessoas, nós conseguimos entender bem o contexto de tudo isso que acontece aqui. E para dizer para vocês o seguinte, gente, o mais importante não é isso aqui. O mais importante é a oração, o jejum, a penitência. O mais importante é entendermos que o inferno existe,
que as ideias ateias, que o comunismo não vem de Deus, que as ideias dissipadas pelo comunismo mundo afora são do mal. Entender que nós precisamos olhar para o céu, para outra vida e buscar estarmos sempre em contato com o Senhor, arrependendo dos nossos pecados, buscando ser melhor todos os dias, buscando ser de Deus a cada dia. Essa é a grande mensagem de Fátima. Esse é o grande segredo de Fátima que as pessoas têm esquecido, que é a conversão, é buscar ser melhor, é buscar ser santo todos os dias. Então cabe a nós entender aquilo que é mais importante, aquilo que é primordial. E, por fim, eu louvo a Deus pela prudência do Vaticano em revelar aquilo que deve ser revelado e, se necessário for, deixar algum conteúdo para trás, porque pode ser que ele venha, viria então a fazer mal à fé de algumas pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.